Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. Os católicos adoram as imagens? Essa é a pergunta. Então, vou começar assim. Contra as imagens, nós temos, por exemplo, duas passagens. Contra as imagens. Vou começar dessa maneira. A primeira famosa passagem bíblica contra as imagens é Êxodo capítulo 20, versículos de 4 a 5. A segunda passagem contra as imagens é o Salmo 115, de 12 a 17. Quanto à primeira passagem, é justamente aquela parte dos 10 mandamentos, né? Que fala: não farás imagem de escultura, não adorarás a outros deuses. Esta é uma imagem de peso pesado, né? Porque está no contexto dos 10 mandamentos. Então, sendo honesto com o texto bíblico, né? Então, quer dizer que eu citei duas passagens em princípio, contra as imagens. Êxodo 20, Salmo 115. Então, estou sendo honesto, porque quando chegam e comentam com vocês, as imagens, e vão citar Êxodo 20, normalmente é a passagem que eles mais citam. Por isso eu estou citando a passagem que eles citam. A favor das imagens, eu vou citar também, não duas, 3 passagens. Só para ficar desigual, tá? Êxodo 25, que fala o contexto, Êxodo 25, para ser mais exato, Êxodo 25, 17 a 22. Para ser mais exato, é aquela passagem, quer dizer, contextualizando, é aquela passagem que afirma que se deve fazer os 2 querubins de ouro para colocar ao lado na Arca da Aliança. Essa é a primeira passagem. A segunda passagem é de Números 21, de 4 a 9. Contextualizo, digo o que tem na passagem, porque senão vou ter que abrir a Bíblia e procurar, e isso demora a ler, então já digo o que tem, depois vocês confiram. Números 21, de 4 a 9, é quando o povo está sendo mordido pelas serpentes venenosas. Lembram dessa passagem? Então, o povo reclama e pede uma solução. E então Deus fala a Moisés que ele poderia que ele tinha que fazer uma serpente de bronze. Portanto, o bronze é um material lógico, eu ia falar material físico, né? Mas claro que o material deve ser físico. Ou seja, é uma imagem, uma serpente de bronze que é colocada na haste, e todos os que olharem para a serpente então ficariam curados. Então, essa passagem logicamente está a favor da imagem. A imagem, no caso, inclusive, é uma imagem não muito querida, né? Porque quando você fala, eu estou a favor de um querubim como imagem, ainda vai, né? Mas uma serpente, sendo que a serpente foi aquela que enganou Eva e Adão no paraíso. Mas enfim, agora Deus está usando uma serpente como sinal de cura, sendo que a serpente antes foi sinal de engano e até de maldição. E a terceira passagem é o primeiro livro de Reis, capítulo 7, versículo 29. Então, como vocês estão vendo, passagens em princípio contra as imagens, passagens na mesma escritura a favor das imagens. Então, o dilema está posto. Ou seja, ou a gente interpreta bem estas passagens, e ao interpretar bem essas passagens, a gente retira a aparente contradição das escrituras, ou então Deus está doido. Porque como é que você pode falar sobre o mesmo objeto, uma afirmação e o contrário desta afirmação? Deus estaria doido, louco, varrido. Claro, essa segunda opção
ela é doida. Nenhum cristão, nenhuma pessoa em seu são juízo vai dizer que Deus está doido, né? Se Deus é a suma inteligência, como é que ele pode estar louco? Então, mas esse argumento é forte, porque o Deus, as coisas estão bem ditas na Sagrada Escritura e somos nós que temos que entender numa correlação de ideias, ou então Deus está doido, que de um lado é contra, de um lado é a favor. A gente pode dizer Deus decide, né? Porque assim não dá, a gente nunca vai saber então qual seria a posição correta. Bom, então a resposta habitual que a gente dá a isso aqui é que há imagens que, pelo contexto da idolatria naquele tempo dos povos pagãos, é preciso abolir. Vocês lembram que o contexto dos 10 mandamentos, o povo de Israel acaba de chegar na montanha sagrada, tinha se libertado do faraó e do Egito e de todas as tropas, então agora eles estão em terras que para eles são estrangeiras naquele momento, e eles estão rodeados de nações pagãs que têm deuses que não é o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Então evidentemente Deus tem que colocar bem claro que eles não podem aderir a esses deuses pagãos, né? Porque o Deus deles é o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nesse contexto, Deus pede para Moisés subir a montanha sagrada, e na montanha sagrada Moisés tem a visão de como é o santuário celeste para construir o santuário terrestre. Quer dizer, o templo de Jerusalém vai ser, segundo a mente judaica, a expressão material visível daquilo que Moisés viu na montanha. Então depois, quem quiser pode ler com calma o livro do Êxodo e vai observar como é que Moisés tem que fazer o santuário, segundo aquilo que ele viu na montanha. Quer dizer que daqui a Igreja Católica tira também a ideia que está em Sacrosanctum Concilium número 8, que é o documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, que afirma que a liturgia nada mais quer dizer, é isso e muito mais, desculpem, retiro nada mais mas a liturgia é uma antecipação da liturgia que acontece na Jerusalém Celeste. É o céu na terra. E essa ideia do céu na terra já está retirada dessa ideia de Moisés que vê o santuário celeste e tem que plasmar na terra o santuário terrestre. Então, nesse contexto, Moisés recebe tudo, como tem que ser a cortina, como tem que ser os vasos sagrados, o incenso que tem que colocar, como deve ser a consagração dos sacerdotes. É detalhado a tal ponto que a gente começa a ler essas passagens e começa até a enjoar um pouquinho, porque é muito detalhe, né? Inclusive, normalmente no livro do Êxodo, Números, a gente começa a desistir de ler a Bíblia, porque começa a ficar muito chato as histórias e muita medida e muita coisinha e tal, e normalmente o pessoal termina de ler, para de ler quando chega nesses livros mais difíceis, né? Com essas medidas e esses detalhes. Então, exatamente nesse contexto, Deus pede para fazer então querubins para colocar junto à Arca da Aliança. Isso quer dizer que no contexto da Jerusalém Celeste, que de alguma maneira se plasma aqui na terra, Deus quer que, dando culto ao Deus vivo e verdadeiro, a Ele mesmo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, haja ao mesmo tempo a presença daqueles que estão no céu, nesse caso os anjos, os querubins em adoração. Então se pode fazer as imagens daquelas coisas que estão no céu. Aqui ficou o querubim, mas nós poderíamos fazer uma extensão de muitas outras coisas, porque, repito, o santuário da terra aparece aqui como uma realidade vista por Moisés no céu, na montanha. Logo, todas as coisas físicas, materiais do santuário são imagem. O que eu estou convidando vocês é para ver não somente o querubim, os dois querubins, mas para fazer uma contemplação de todo o santuário como imagem. Isso é mais, entendeu? Normalmente você pega só os querubins
E eu estou tentando aumentar essa visão. Não somente os querubins são imagem, é que todo o santuário é imagem daquilo que Moisés viu na montanha sagrada. Não me estranha depois que o Novo Testamento fale que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo, na sua humanidade, é a imagem do Deus invisível. E o Senhor fala, noutra passagem, vocês podem destruir esse templo, que eu vou reconstruir em 3 dias. E diz o evangelista, ele não se referia ao templo material, mas referia-se ao seu próprio corpo. Quer dizer, o corpo de Jesus é o novo templo. E esse novo templo é a imagem do Deus invisível. Entenderam? Quer dizer, assim como no Antigo Testamento, o templo de Jerusalém, também com seus querubins, era uma imagem do templo celeste, agora no Novo Testamento, Jesus Cristo, não só ele é como que os querubins, mas toda a realidade do seu corpo é o novo lugar da habitação de Deus, é o novo templo sagrado. Então, é uma compreensão mais profunda das Escrituras. Não estamos aqui só com os querubins, estamos aumentando a nossa visão. Quer dizer que as realidades materiais sagradas acabam sendo imagem. Essa palavra vai se repetir no Novo Testamento, quando diz que Cristo é a imagem do Pai, a imagem do Deus invisível, né? E também essa ideia de um culto no céu que de alguma maneira se faz presente na terra, eu poderia dizer que é todo o livro do Apocalipse, né? Vocês podem observar que exatamente o culto dos santos aparece em Apocalipse 6, 9 a 10, em Apocalipse 8, 4. Quer dizer que também no livro do Apocalipse nós estamos contemplando uma liturgia celeste, um culto celeste que de alguma maneira se faz presente no culto da igreja, ou seja, na celebração da Santa Missa. Então, essa é a imagem profunda da Escritura. Por outro lado, pessoal, idolatria não é ajoelhar-se diante de alguém. Não é isso que é a idolatria. A idolatria, no sentido profundo da Escritura, é considerar alguém como meu Criador. Isso é a idolatria. Adorar a único Deus significa reconhecer: Deus é o único Criador e eu sou sua criatura. Adoração não é ficar de joelhos. Porque, enfim, em todos os... Agora não, está cada vez... É cada vez menos costume, né? Mas antigamente você chegava diante dos reis cristãos. Lembra desses filmes medievais, onde o pessoal, especialmente essas mulheres que usavam uns vestidos super engraçados, enormes, aí fazia aquele gesto com o vestido, né? Não vou fazer porque está gravando, né? Fica esquisito, né? Mas uma espécie de gestos reverenciais, né? Sei lá, né? Aquelas coisas, né? E até hoje é possível beijar os pés do Papa, ou ajoelhar-se na hora que você for se encontrar com o Papa, você pode beijar o anel do pescador, colocando o joelho esquerdo no chão, porque o direito se deixa para o Santíssimo Sacramento. Quer dizer que o fato de ajoelhar não significa que eu estou adorando, porque a adoração é reconhecer que, se eu dissesse o Papa é o meu Criador, aí sim eu estaria fazendo um ato de idolatria. Então, e também pode acontecer o seguinte: vamos adorar o Santíssimo Sacramento, aí o pessoal se coloca de joelho, né? E vamos supor que alguém fique sentado, mas no coração dessa pessoa ela está adorando, mesmo que esteja sentada. Por exemplo, temos aqui uma cadeirante, na hora que vai ajoelhar diante do Santíssimo Sacramento, ela não pode, ela tem que adorar na cadeira, quer dizer que o gesto pode ser sentado, ou então a cadeirante nunca adoraria. Então quer dizer que não é só o ficar, claro que o ficar de joelho expressa muito bem a adoração, evidentemente, mas não significa que todos os que estão de joelho estão adorando, e também não significa que todos os que estão sentados ou de pé não estão adorando. É uma atitude
porque os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Claro que tem que acompanhar gestos do corpo quando é possível, e por isso toda a liturgia católica, ela expressa constantemente através de gestos, sinais, paramentos, incenso e tantas outras coisas, que significa adoração em uns momentos e não adoração em outros. É diferente quando eu incenso o Santíssimo Sacramento, que é um gesto de adoração ao Santíssimo Sacramento, do que quando eu incenso a imagem no dia da festa do Santo, que não é já um gesto de adoração, porque os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer que a adoração é outra coisa. Depois, na antiguidade, a palavra adoração não significa o mesmo que significa hoje entre nós. Em grego, proskínese, e, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, no tempo dele, ainda não estava tão claro como nós temos hoje. Hoje, se você falar assim, eu adorei Nossa Senhora, o pessoal, como não pode adorar Nossa Senhora? Mas se você falar assim, nossa, mas eu adoro chocolate, aí o pessoal já não se escandaliza, né? Porque o chocolate pode adorar, né? Nossa Senhora não pode. Vocês estão vendo que as palavras, elas se prestam a uma interpretação e que elas devem ser utilizadas num contexto. Porque a mesma palavra, eu adoro chocolate, eu adoro Nossa Senhora. Só que o contexto pode dizer coisas bem diferentes com a mesma palavra. Então é importante também ter essa sabedoria, né, de saber usar as palavras. Santo Tomás de Aquino, na Suma de Teologia, na terceira parte, na questão 25, ele fala que existe 3 tipos de adoração. Olha que esquisito. Claro, isso daqui para o homem do século 21 é super esquisito, que eu vou falar agora, mas era a mentalidade da época. Como adoração, a palavra solta, pode significar em muitas coisas, então Santo Tomás de Aquino distingue. Entendam o espírito da coisa, tá? Como a adoração é uma palavra solta e nem sempre significa, e acabei de provar que nem sempre significa o que a palavra poderia significar, então Tomás de Aquino fala, já que é assim, então 3 tipos de adoração. Existe uma adoração que é a adoração de latria, existe a adoração de dulia, existe a adoração de hiperdulia, ou seja, latria, hiperdulia e dulia, na mente de Tomás de Aquino, são distintos tipos de adoração, justamente para especificar que tipo de veneração você tem que dar a cada coisa. A cada coisa não, a cada tipo de pessoa. Entende a lógica de Tomás de Aquino? Já que a adoração é uma palavra difusa, eu vou especificar essa adoração. E em grego é uma palavra genérica também, tá? O grego da Sagrada Escritura, quando fala adorar, essa palavra é genérica. Ela não é específica. O proskínese grego. Depende do contexto da frase, depende de muitas coisas para dizer, agora é adoração no sentido que nós hoje em dia entendemos. Agora não é adoração, como eu tentei explicar com as 2 frases. Eu adoro a Deus, eu adoro Maria, eu adoro chocolate. Bom, a mesma palavra utilizada de maneiras diferentes. Então, Santo Tomás de Aquino vai falar assim, então, você adora a Deus, isso significa latria, que é a adoração como nós entendemos hoje em dia. Você adora Maria, então essa daí é a hiperdulia. Você não está reconhecendo Maria como criadora, você não está dizendo que Maria é Deus, você não está adorando Maria como Deus. Então, então isso é hiperdulia. Depois você fala, nossa, eu adoro São José. Então essa adoração a São José, vamos chamá-la de dulia, que é um respeito, uma veneração. Vocês entendem como as palavras, elas precisam ter os seus discernimentos, né? As distinções. Tomás de Aquino falaria de distinção. Palavras genéricas da Escritura precisam, então, de distinções para explicar para o homem de cada época o que nós queremos dizer com essa palavra, já que dentro da própria Escritura a palavra adoração não significa sempre o que nós pensamos quando utilizamos adoração hoje em dia. Eu não sei se eu me explico, mas pegar o texto bíblico, pegar a palavra bíblica, proskínese, entender que ela é genérica, porque na Sagrada Escritura e na mentalidade antiga você pode adorar a Deus, você pode adorar o rei, você pode
adorar uma imagem, você pode, quer dizer, a palavra bíblica não está agarrada a um conceito de adoração como nós entendemos hoje. No tempo de Tomás de Aquino também não. Agora está mais, está um pouquinho mais, né? Mas nem tanto, como eu acabei de provar, dando o exemplo de que eu adoro chocolate. Ou, por exemplo, quando eu falo, ó terra amada, idolatrada, salve, salve. Evidentemente, a palavra ó terra amada, idolatrada, salve, salve, não está significando aqui um ato de idolatria. Porque senão vocês seriam escrupulosos a tal ponto de pular esta parte no hino nacional. Espero que vocês não pulem essa parte no hino nacional, né? Precisa ter esse escrúpulo bobo, né? Tem nada a ver, porque a palavra idolatrada aí não significa idolatria, né? É uma linguagem poética, é uma licença poética, como nós temos tantas na língua portuguesa, né? Então é preciso ser muito quadradinho para dizer, não canta essa parte do hino nacional porque usa a palavra idolatria, idolatrada, né? Mas não quer significar a mesma coisa. Bom, então, há vários textos da Sagrada Escritura, vocês podem ver depois no texto, onde eu vou mostrando também outros argumentos para dizer que, olha, não só pode, mas deve fazer imagens. Pela própria mente da Escritura. Tanto é assim que já no primeiro século do cristianismo, primeiro e segundo século, você encontra imagens nas catacumbas. A imagem do bom pastor, o anagrama de Cristo. Primeiro século você já encontra os cristãos fazendo imagens das coisas cristãs, das realidades cristãs. É tão pacífico isso no curso dos séculos da igreja que somente no século VII, VIII, começa uma briga em torno às imagens. Quero dizer que durante 7 séculos isso não foi questionado no cristianismo. Foi tranquilo. Até que surgiu uma heresia chamada iconoclasmo, os iconoclastas. Eikon em grego significa imagem. Daí vem a palavra ícone. A palavra ícone nada mais é que imagem, tá? Eikon é imagem. Klasten, quebrar. Iconoclasmo são os quebradores de imagem. Eles começaram a quebrar as imagens do Senhor, quebrar as imagens da Santíssima Virgem Maria. Então isso apresentou-se uma crise na igreja. Como é que eles estão colocando em questionamento um assunto pacífico nos últimos 7 séculos? Então, quando surgiu essa heresia do iconoclatismo, então os nossos padres saíram em defesa da fé católica e aí foi uma luta entre os iconoclastas e os chamados corretos na fé, a tal ponto que São João Damasceno vai defender a doutrina das imagens e no concílio vai explicar a doutrina das imagens, mais ou menos como eu estou explicando aqui hoje, e no concílio segundo de Nicéia, no ano 787, se determina de maneira dogmática aquilo que não precisava ser dogma até agora porque era pacífico. Ou seja, muitas vezes os dogmas são feitos pela Igreja Católica quando tem um problema para ser resolvido. Enquanto não tem problema, não precisa do dogma, porque todo mundo vive aquilo. Então, nem sempre teve uma lei para você ir no domingo à missa. Quando os cristãos começaram a relaxar da missa dominical, a Igreja Católica colocou uma lei. Entenderam? Então, a lei surge, nesses casos, para tentar conter o mal. Então, nesse caso, como ninguém ficava quebrando imagens, todo mundo venerava as sagradas imagens e era tranquilo, o respeito, o amor, a veneração estava presente na igreja, então não precisava de um dogma. Os iconoclastas começaram a provocar, Concílio de Nicéia II, 787. São palavras do Concílio de Nicéia que eu leio agora. Indo pelo caminho real, seguindo o ensino divinamente inspirado dos nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, da qual reconhecemos que o Espírito Santo habita nela, definimos com exatidão e cuidado que, de modo semelhante à imagem da preciosa e vivificante cruz, devem ser expostas as sagradas e santas imagens, tanto as pintadas como as de mosaico e de outra matéria conveniente,
nas santas igrejas de Deus, nos sagrados vasos e nos paramentos, nas paredes e nos quadros, nas casas e nos caminhos, tanto as imagens de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como as imagens de Nossa Senhora Imaculada, a Santa Mãe de Deus, dos preciosos anjos e de todos os varões santos e justos. Que bonito, né? Definição exata, né? Maravilhoso. Então, com isso, o que a gente fez? Expulsa os hereges. Quem disser ao contrário disso aqui tem que ser excomungado, tem que ser anatematizado, e vivemos em paz novamente a partir do século VIII, fazendo as nossas imagens como sempre as fizemos e continuamos fazendo no século XXI, e vamos continuar até que o Senhor venha, por mais que se apresentem inimigos da fé, tentando acabar com uma piedade de 2 séculos, né?